Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Estamos no 5º dia da nossa novena. Hoje nós vamos rezar, refletir sobre o zelo missionário. E aqui a gente poderia dizer o zelo de pai, o zelo de mãe, o zelo de irmão, o zelo profissional, o zelo pastoral, naquilo que Deus te confia, o zelo. E nós vamos aprender com São Pedro e São Paulo, esse zelo. Nós vamos ver até que ponto Pedro e Paulo foram capazes de zelar, de cuidar, viver a sua missão de pastores. E esse pastoreio, a gente está falando de São Pedro e São Paulo, mas esse pastoreio que também foi sendo transmitido na sucessão dos apóstolos, que nós temos alegria de ter os nossos bispos, os nossos cardeais, os nossos padres, diáconos e todo o povo de Deus que recebeu essa missão de zelar pelo apostolado, de ter esse zelo pela missão. E nós vamos, então, na palavra de Deus, encontrar aí luz para a gente crescer, vivendo essa jornada com Pedro e Paulo. A gente não pode estacionar onde a gente está, mas a gente é convidado hoje a dar um passo além. Estamos já no 5º dia da nossa novena. Eu imagino quantas paróquias aí celebrando, quantas igrejas festejando, quantas festas juninas celebrando São Pedro e São Paulo, e que bonito. Que essa chama que a gente vê naquela fogueira da festa junina possa ser também a chama da nossa fé, que ela possa crescer cada vez mais, para iluminar e aquecer onde a gente vive. Tome a sua palavra, não deixe ela guardadinha no canto, não. Pegue ela, manuseie. Deixe que Deus te fale. Deus quer nos falar, e que bom abrir a palavra de Deus e Deus nos falar. Ouvir Deus. Nós vamos tomar então Atos dos Apóstolos 2, versículo 14. Pentecostes. A igreja celebrou recentemente Pentecostes, o derramamento do Espírito Santo. E nós vimos então Pedro, a fragilidade, nós tocamos recentemente na fragilidade de Pedro, que negou o Senhor e que após a morte de Jesus se trancou no cenáculo, fechados por medo daqueles que perseguiam. E veja o que acontece com Pedro após o derramamento do Espírito. Após aquela vinda do Espírito Santo no cenáculo com Maria, então Pedro, de pé, com os 11 apóstolos, em alta voz falou à multidão: homens da Judéia e todos vós que habitais em Jerusalém, seja do vosso conhecimento o que vou dizer. Olha, escutai-me com toda atenção. Estes aqui não estão embriagados, como podeis pensar. É apenas a 3ª hora do dia, era 9 da manhã. Está acontecendo o que foi anunciado pelo profeta Joel. Derramarei o meu espírito sobre todos, e vossos filhos e vossas filhas profetizarão, e vossos jovens terão visões, e vossos anciãos terão sonhos. E aqui nós lembramos o nosso fundador, Padre Jonas, que dizia que se a palavra diz que derramarei do meu espírito sobre todos, é sobre mim, sobre você, sobre todos nós. Nós lembramos também o nosso Papa Francisco, que dizia que a evangelização deve chegar a todos. E o Papa Francisco também dizia, a partir dessa palavra, que quando o Espírito Santo é derramado, a gente vê uma coisa acontecer ao contrário. Normalmente quem tem sonhos são os jovens, mas a partir do derramamento do Espírito Santo, os anciãos terão sonhos. Normalmente quem tem visão é a pessoa experiente, é a pessoa anciã. Mas com o Espírito Santo, quem passa a ter visão são os jovens. Queira hoje esta graça que Pedro e Paulo experimentaram, a graça de um derramamento do Espírito Santo. E a gente vai ver uma outra palavra também, lá em 2 Coríntios 11, a gente vai ver esse zelo aí de Paulo. Tudo que Paulo foi sofrendo, olha só. 3 vezes fui batido com varas, 1 vez apedrejado, 3 vezes naufraguei.
Passei uma noite e um dia em alto mar. Olha quanto. Talvez se fosse eu, fosse você, se a gente tivesse sido apedrejado uma vez, a gente já teria desistido. Mas Paulo não desistia. Passei uma noite e um dia em alto mar. Você já viveu isso? Em seu zelo? Pela missão? Fiz inúmeras viagens com perigos de rios, perigos de ladrões, perigos da parte de meus compatriotas, perigo da parte dos pagãos, perigos da cidade, perigos em regiões desertas, perigos no mar, perigos por parte de falsos irmãos, trabalhos e fadigas, inúmeras vigílias, fome e sede, frequentes jejuns, frio e nudez. E sem falar de outras coisas, a minha preocupação de cada dia, a solicitude por todas as igrejas. Olha que zelo, meus irmãos. Isso tudo porque Paulo teve um encontro pessoal com Jesus. Pedro sentiu esse olhar de Jesus que o chamou, vem e segue-me. Ele nunca mais parou e nada o fez desistir. Vamos rezar juntos nossa oração, pedindo a intercessão desses dois grandes homens, para que você e eu também possamos permanecer fiéis e não desistir jamais. Gloriosos apóstolos São Pedro e São Paulo, testemunhas fiéis do Evangelho e colunas da Igreja de Cristo, intercedei por nós junto a Deus. Este é o seu momento, apresente a sua intenção, o seu pedido de oração. A esses dois grandes homens, Pedro e Paulo. Coloque a sua intenção com toda a fé, com toda a convicção do seu coração, que esses nossos intercessores já estão apresentando a Jesus. Eu tenho certeza de que muita gente, nesses 5 dias, já pode testemunhar quantas graças alcançadas por meio da intercessão de São Pedro e São Paulo. E eu espero que uma dessas pessoas agraciadas seja você. Vamos continuar. São Pedro, escolhido por Jesus como pedra sobre a qual edificou a sua igreja, fortalecei a nossa fé e guiai-nos na fidelidade ao Senhor. São Paulo, ardente missionário do amor de Cristo, ensinai-nos a viver segundo o Evangelho com coragem e fervor. Que o vosso exemplo nos inspire a seguir Jesus com o coração inteiro, vivendo em comunhão com a Igreja e sendo instrumentos do reino de Deus. Amém. São Pedro e São Paulo, colunas da nossa Igreja, rogai por nós. Vamos rezar com toda a fé. Pai nosso, uma Ave Maria, um Glória. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Louvado seja Deus, que bom estarmos trilhando esse caminho, percorrendo aí com São Pedro e São Paulo, e que nesse caminho nós também possamos nos encontrar com essa luz que vem do céu e viver aí toda uma mudança radical na nossa vida, na nossa caminhada de fé. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo, e para sempre Ele seja louvado. Amém.